Então, gente, na nossa aula de hoje de educação religiosa, nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza e o meio ambiente, né? Aí tem aluno que vai falar, mas o que é natureza, o meio ambiente tem a ver com a aula de educação religiosa? Um monte de coisa, né, gente? Tem muita coisa a ver. Principalmente, né, que nós precisamos despertar nas pessoas a importância de tudo aquilo que Deus criou, né, gente? Né? Resgatar dentro das pessoas o amor e o respeito pela natureza, porque existem muitas pessoas, muitas pessoas que não têm esse respeito pela natureza. Joga o lixo em qualquer lugar, né? Estão andando de carro, joga papel no meio da rua, né? Levando assim a ter várias consequências, né? Então nós precisamos compreender que nós fazemos parte da natureza e que todos nós necessitamos dos recursos que a natureza nos oferece, entendeu? E que a natureza, ela precisa dos nossos cuidados, né, gente? Então olha só, o que nós temos feito, né? O que nós temos feito? O que a gente está fazendo em relação aos cuidados com a natureza, né? Então, olha só, vamos cuidar, né? Será que toda a natureza do nosso planeta, ela está bem cuidada? Será? O que vocês acham? Vocês acham que toda a natureza do nosso planeta é bem cuidada, gente? Não, né? Pois é, não. Pois há muita poluição, há o desmatamento, tem rio poluído, tem queimada e milhares de coisas, de outras ações. Muitas dessas ações são causadas pelo próprio homem, pelo próprio ser humano, né? E essas ações estão acabando com a natureza e com o ambiente onde que nós vivemos, certo? Mas será que existe alguma regra que a gente precisa seguir para respeitar o meio ambiente? Para respeitar o ambiente natural onde que a gente vive? Será que existe alguma régua para isso? Olha só, gente. Vocês já sabem sobre esse assunto, vocês conhecem esse assunto, vocês, né, já estudam, né, já estão no 5º ano, vocês assistem os noticiários, né, diariamente, os meios de comunicação, tanto a televisão, a internet, jornal, eles trazem algumas informações a respeito da ação do ser humano, da ação do que os homens, as pessoas estão fazendo sobre o meio ambiente, né? E as consequências dessas ações, tá? Só que a gente vê mais coisa ruim do que coisa boa. Então a gente vê muito mais pessoas desmatando, muito mais pessoas colocando fogo, muito mais pessoas poluindo os mares, poluindo os rios, né? Do que a gente vê as ações que são para auxiliar, para ajudar, para não poluir. Então, assim, a gente vê mais as consequências, né, do que as benfeitorias, certo? Então, nesse sentido, a atividade de hoje, de ensino religioso, está voltado não só para a natureza, mas também para dentro do seu lar. Então, vocês vão fazer a leitura das atividades, vão observar bem cada ponto que está ali e tem 2 questõezinhas para responder no caderno somente, tá? Agora, eu vou passar para vocês, tá bom? E as atividades do ensino religioso e depois eu volto com vocês. Beijos! Aqui, nas atividades de ensino religioso, como eu falei para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre o respeito da natureza e do meio ambiente, certo? Então, aqui tem um textinho para vocês lerem o que é preciso para dar mais atenção às pequenas situações na rotina diária dos nossos lares. Então, nós vamos falar um pouquinho do que você tem feito na sua casa, tá bom? Vocês vão ler, tá? Com bastante calma. Prestar atenção das 10 atitudes pelo respeito pela natureza em casa, tá? Olha lá. E depois vocês irão responder. Depois que vocês lerem tudinho, bonitinho, tá? Entenderam tudo que tá falando aqui, vocês vão responder essas 2 questões em seu caderno, tá? Pesquise em sua casa se a utilização desses itens estão
sendo utilizado de forma correta. E escreva como está fazendo. E o que você tem feito para respeitar a natureza e o meio ambiente, tá? Depois que vocês respeitam... a questão 1 aqui tá bem simples, tá? Vocês vão ver em casa. Como que você economiza a sua luz? Aí você vai escrever lá, economizando a luz. Aí você vai escrever como que você economiza a luz. Aqui na minha casa, como que a gente economiza a luz? Toda vez que a gente não está utilizando um lugar, a gente tá com a luz apagada, né? Outra forma, na alimentação, nós estamos comprando menos, fazendo menos e comprando somente, tipo assim, de vez eu fazer uma panela de arroz para 10 pessoas, se eu tenho só 5 pessoas na minha casa, eu diminuo a quantidade de arroz para não precisar jogar fora, entendeu? Ou eu faço assim, em relação aos alimentos, eu compro somente o necessário que para durar aquela quinzena, ou o mês, ou a semana, né? Porque verdura a gente compra por semana. Então, eu compro somente o necessário, evitando, assim, os desperdícios. Então, vocês vão colocar aqui como que vocês fazem na energia, como que vocês fazem na alimentação, como que vocês fazem no caso da água, o que vocês fazem, qual é o método, né, como que vocês estão utilizando de forma correta a água, a luz, a alimentação, né, que mais que tá falando aqui? O lixo, como que vocês estão fazendo a reciclagem do lixo, né, e assim por diante, tá? Então, qualquer coisa pode perguntar lá no grupo. E depois, o que você tem feito para respeitar a natureza, para respeitar o meio ambiente, certo? Então, essa é a nossa aula de ensino religioso. Agora eu volto com vocês, como eu já tinha dito lá, com a aula de matemática. Beijos!